É a vós que eu dirijo a minha prece, e de manhã já me escutais. Desde cedo eu me preparo para vós, e permaneço à vossa espera. Cara amiga, caro amigo, graça e paz a você que acompanha em cada dia a meditação sobre a Palavra de Deus na Santa Liturgia, a Palavra de Deus no Santo Evangelho, neste sábado, com o qual nós concluímos a terceira semana do tempo da Páscoa. Cada dia de escuta da Palavra de Deus na liturgia, Deus vai formando o coração da gente. Deus vai formando, dando forma à vida da gente. A vida da gente vai ganhando a forma do Evangelho. Se é verdade que Deus nos modela, né, de acordo com o relato bíblico, né, Deus nos modela com o pó da terra. A cada dia que a gente escuta a sua palavra, Ele vai nos modelando com a sua palavra. E a Bíblia conta que, né, que Deus, quando cria o ser humano, Ele sopra neste ser humano o hálito da vida. Então, cada dia, quando a gente escuta a palavra de Deus na liturgia, Deus vai soprando vida na gente, vai dando vida na gente, porque a palavra de Deus, ela dá espírito e dá vida. A palavra de Deus que nós estamos escutando hoje, que é o sexto capítulo do Evangelho de João, estamos fazendo uma leitura de parte por parte. Esta cena se encontra na sinagoga de Cafarnaum. Eu não estou em Cafarnaum, eu estou em Roma, e daqui de Roma que eu falo para você, e hoje nós teremos na Palavra de Deus, escutaremos a voz do apóstolo Pedro. E você sabe que eu não me chamo Pedro, né? Eu me chamo José Raimundo dos Santos, padre da Diocese de Amargosa, e tenho essa alegria de partilhar com você aqui a Palavra de Deus no dia de hoje. Olha só, é um texto que conclui essa semana de escuta, e cada sábado, a gente já sabe, tem uma marca mariana, tem um quê, não é, de Maria presente sempre na liturgia. E entre o que Pedro diz e a forma de viver de Maria hoje tem uma grande sintonia, porque Maria é aquela mulher que soube conservar no seu coração tudo aquilo que ela escutava, tudo aquilo que se dizia do menino. E é interessante, porque ela conservou no coração o que disse Gabriel, que era um mensageiro de Deus, um embaixador de Deus, mas Maria tinha também a sensibilidade para escutar a palavra das pessoas. Ela tinha certeza que quando a gente está em sintonia com Deus, a gente percebe a voz de Deus quando Ele fala. E porque nós somos bem feitos, né? Somos feitos à imagem e semelhança de Deus, e a gente reconhece, portanto, essa presença do Senhor quando Ele vai nos orientando a vida, vai dando forma à nossa existência, vai indicando. Então Maria prestou atenção no que disse os pastores, prestou atenção no que disse aos magos. E você também presta atenção, não é, quando você escuta a palavra de alguém? Essa semana nós estávamos na mesa conversando, um grupo de padres durante o almoço, e um estava contando um fato da sua vida, que um padre tinha dito para ele, depois que ele tinha feito uma série de coisas, e foi contado com muita alegria para aquele padre, e o padre percebeu que talvez ele estava um pouquinho cheio de euforia, e disse uma palavrinha para ele que ele se chocou no primeiro momento, mas depois, quando ele chegou em casa, ele percebeu que o padre tinha razão. Ele pegou o telefone e ligou para o padre para agradecer aquilo que ele tinha dito, e o padre disse assim, olha fulano, isso que eu disse para você foi fruto de uma experiência, não é? Porque eu passei por uma certa doença, e a senhora que trabalhava na casa paroquial, que tinha também formação como enfermeira, ela foi cuidar de mim naquele período. E foi dela que eu aprendi essa expressão que eu disse para você. Olha como é bom quando a gente tem ouvidos que se deixam formar. E aí a gente pode acolher a palavra de Deus, que pode vir de todos os lados. Às vezes pode vir de pessoas que nem parece que estão querendo bem a gente, mas a gente consegue ver. Porque olha o que é que Jesus diz nas bem-aventuranças: bem-aventurados aqueles que são puros de coração, porque eles verão a Deus. Então, quando a gente tem um coração puro, o ouvido fica também puro e capaz de escuta profunda. E aí a gente ouve o que está por detrás das palavras. Não por detrás da palavra como quem pensa que está todo mundo armando alguma coisa contra a gente, quais são as segundas intenções. Não só isso, não, porque assim você fica já armado e com medo de tudo e de todos. Mas como quem sabe que você pode colher inspiração de todos os lados, perceber Deus se movendo em todas as partes e levando você para onde deve levar você.
O texto do Evangelho de hoje, portanto, eu já disse, né? Capítulo 6 do Evangelho segundo São João, versículos de 60 a 69. Muitos dos discípulos de Jesus que o escutaram disseram: esta palavra é dura, quem consegue escutá-la? Vejam só, tem palavras de Jesus, que são palavras que algumas pessoas estão ouvindo e dizem que essas palavras são duras. Quem é que pode escutar? Então tem gente que está botando defeito na palavra de Jesus. Diz que não pode escutar a palavra de Jesus por causa da palavra que é dura. Muitas vezes a gente quer sempre se adequar ao auditório para o qual a gente vai falar. Muitas vezes quando eu digo às pessoas, quando às vezes gostam do que eu digo, etc., eu digo, olha, mas 70% do êxito daquilo que uma pessoa diz está em quem escuta. Então, de fato, é você que escuta. Quando você diz, porque você disse isso hoje e foi isso. Não, a questão não é tanto no que eu estou dizendo, é como você está escutando. O êxito do discurso, 50% a gente já pode dizer assim, está no auditório. É o auditório que determina, até porque quando você está diante de pessoas que já te acolhem com um olhar que se abre, etc., você às vezes consegue ainda dar mais daquilo que você é capaz de dar, se sente estimulado, se cria um vínculo harmonioso, e quase que Deus usa a gente para dizer o que é que precisa ser para você. Por isso que é muito bom que quem está na missa, ou quem está escutando uma live, quem acompanha, reze por aquele que está falando, para que Deus diga através desta pessoa, que ele está usando como instrumento de catequese, de evangelização, aquilo que precisa ser dito. Isso é muito, muito, muito importante, essa comunhão na oração. É por isso que eu agradeço sempre a Deus por quem reza por mim e sustenta o meu ministério com a sua oração. Isso faz parte da minha forma de rezar e de agradecer a Deus, porque eu acredito nisso, nessa comunhão. Então, quando você escuta, você pede a Deus por quem está falando, para que essa pessoa seja instrumento dele para você. Mas quando a gente pede para alguém ser instrumento de Deus para a gente, não é para que essa pessoa diga o que eu quero escutar, mas para que essa pessoa diga o que eu preciso escutar. E às vezes o que eu preciso escutar pode ser doloroso, quando você precisa fazer um curativo de uma ferida. Quando se vai tocar naquela ferida, não é que você vai se sentir bem, mas o médico faz aquilo que você precisa. Se ele ficar com pena de você, ele não mexe na ferida, porque você vai gemer, porque você vai gritar, porque você vai espernear, porque ele sabe que aquilo está lhe provocando muita dor, mas ele não quer provocar a sua dor. Ele quer provocar a sua saúde, ele quer que a sua ferida pare de existir e você tenha saúde, você tenha vida em plenitude. Por isso a gente faz não o que você gosta, mas o médico faz aquilo que você precisa. Assim também se trata de com quem fala. E aí quem fala deve ter sensibilidade com o auditório, mas não deve dizer o que o auditório quer ouvir, não deve jogar para a plateia. Deve ser um instrumento da verdade, daquilo que Deus quer dizer e precisa dizer para cada uma e para cada um de nós. Hoje de manhã no áudio eu contei uma historinha, não é, de um certo padre que viu uma grandíssima multidão na frente da igreja, e a multidão não conseguia entrar na igreja porque tinha aberto uma cratera na frente da igreja e o povo queria entrar na igreja e não podia. Então ele e o povo dizendo, a gente quer entrar na igreja, mas tem esse buraco aqui na frente, ninguém consegue atravessar, etc. Não dá para dar um pulo. E o padre começa a tapar o buraco. E aí jogou todos os bancos da igreja e joga os ventiladores, e daí a pouco acabou tudo, joga as toalhas, as túnicas, joga ali dentro as cadeiras, e daí a pouco começa a desmontar os altares dos santos, joga as imagens dos santos, joga os altares, jogou tudo. Aí tapou o buraco. Quando tapou o buraco, o povo então atravessou e entrou na igreja. Mas a igreja estava vazia. Não tinha mais as imagens, não tinha o altar, não tinha o ambão, não tinha o sacrário. Esvaziou a igreja para tapar o buraco. Olha, a gente precisa ter esse cuidado de não esvaziar a igreja, de não esvaziar aquilo que a igreja deve dizer para adequar o discurso aos ouvidos dos ouvintes. Né? A igreja vai sempre encontrar pessoas que a acusam, que a sua palavra é uma palavra dura, que a igreja não se adequa às pessoas, mas a igreja não pode se adequar às pessoas. A igreja deve
ter a capacidade de se aproximar das pessoas, acompanhar as pessoas e levá-las para aquele lugar que Deus quer. E não foi assim que Jesus também fez? Ele se fez homem como nós, verbo, a palavra se faz carne, vem viver no meio da gente, mas Jesus não ficou dizendo aquilo que a gente queria ouvir. Jesus disse sempre aquilo que a gente precisava ouvir. Jesus veio ao encontro das nossas necessidades. E justamente porque veio ao encontro das nossas necessidades e não ao encontro daquilo que a gente quer, é que hoje nós encontramos esses que dizem: esta palavra é dura, quem pode escutá-la? E o que foi que aconteceu com estas pessoas? Elas começaram a se afastar de Jesus. E aí Jesus, sabendo, diz o versículo 61, que os seus discípulos estavam murmurando por causa disso, ele perguntou para eles: isto vos escandaliza? Isso vos escandaliza? Escandalizar significa, isso para vocês é uma pedra de tropeço? O que é a palavra de Jesus é para nós? Uma pedra que nos escandaliza, uma pedra de tropeço, ou é aquela palavra na qual a gente edifica a vida da gente? Lembra que quando Jesus perguntou: o que é que os homens dizem que eu sou? Eles disseram: como dizem que é os profetas, que é João Batista, isso é aquilo outro. Jesus pergunta: vocês que dizem que eu sou? Pedro tomou a palavra para falar em nome de todos e disse: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. E Jesus disse: Pedro, você é pedra. Sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Jesus edifica em cima da pedra da nossa profissão de fé, daquilo que a fé da gente nos faz dizer. Mas ao mesmo tempo Jesus diz assim: o homem fiel e prudente é semelhante, que ouve essas minhas palavras e a põe em prática, é semelhante a um homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Veio o vento contra a casa, ela não caiu, vieram as chuvas e as tempestades e a casa ficou de pé. Quem, ao contrário, ouve a palavra de Jesus e não põe em prática, porque acha que ela é difícil, vai edificando sua vida sobre a areia. Aí uma casa construída sobre a areia, na primeira intempérie, a casa cai. Aqui, a pedra que a gente encontra no caminho da gente, não é que Jesus diz assim, que é que escandaliza uma pedra, é uma pedra na qual a gente está tropeçando, ou a gente está edificando em cima dessa palavra. Pedro resolveu edificar em cima dessa palavra, dar crédito a essa palavra, e por causa disso Jesus diz assim: sobre ti eu vou edificar a minha igreja. Então Jesus perguntou, né? Isso escandaliza vocês? E quando virdes o Filho do Homem subindo para onde estava antes? Mas quando é que o Filho do Homem ia subir para onde estava antes? Aqui a gente pensa logo no momento da ascensão de Jesus, né? Jesus que ascende aos céus e os discípulos que ficam olhando, como diz o texto bíblico: os homens da Galileia, o que é que vocês estão olhando? Esse Jesus que vocês estão vendo subir. Mas aqui a gente poderia lembrar de uma outra coisa, aquele que está no capítulo 3 do Evangelho de São João, quando Jesus diz com Nicodemos e diz assim: quando eu for elevado, quando eu for levantado, o Filho do Homem começa a sua subida para o Pai. Quando ele aparece ressuscitado, que Maria Madalena quer segurar, ele diz: eu ainda não subi para o Pai. Não é? Então o processo da subida de Jesus para o Pai começa quando ele é elevado, quando ele é morto na cruz. E aí o que é que São Paulo diz? Que a cruz é escândalo para os judeus. Eis aqui a pedra de tropeço, não é? Eis aqui o lugar onde ele se escandaliza, essa subida de Jesus, essa subida também à cruz. Então, e o que é que aconteceu com muitos dos discípulos? Na verdade, eles se escandalizaram, eles fugiram, eles não permaneceram. O Evangelho de João disse com Maria, ficaram as outras mulheres, ficou o discípulo amado, mas muitos não foram capazes de ficar ali quando viam a morte desse Filho do Homem. Então Jesus diz assim: o Espírito é que dá vida, a carne não adianta nada, porque o que eles viram ali foi aquela carne crucificada do Senhor. Mas o que fazia aqueles que ficaram em pé junto da cruz era justamente esse Espírito, que é Espírito que dá vida. Ontem nós lembrávamos a palavra de São Jerônimo, que aplicava a esse texto da palavra de São João as Sagradas Escrituras, dizendo, né, que a carne era a Sagrada Escritura, que o sangue eram os textos do Evangelho. O Evangelho é essa parte da Bíblia que fala de Jesus,
não é? Então é o Novo Testamento que se inicia ali, então é o Novo Testamento que irriga toda a Sagrada Escritura, toda a carne da Sagrada Escritura, para que ela não seja uma carne que depois morre. E é esse Espírito que dá vida ao próprio mistério da cruz, para que a nossa religião de olhar para a cruz não seja uma religião de pura dor e de quem não vê que o Espírito está por trás, dando a vida a este Cristo que na cruz já começa a ser Senhor, porque vencedor da morte e do ódio. Continua Jesus aqui dizendo: mas entre vós há alguns que não creem. Jesus sabia desde o início quem eram os que tinham fé e quem havia de entregá-lo. A gente já disse que esse texto do capítulo 6 do Evangelho de São João é o seu capítulo eucarístico e deve quase como que ser lido também como palavras do último momento de Jesus, como se fosse também, de alguma forma, o eco da última ceia. Porque a comunidade de João, essa comunidade para quem esse evangelho foi escrito, quando ela lê esse evangelho, já pelo ano quase 100 depois do nascimento de Cristo, portanto mais de 50 anos da morte de Jesus, quando eles leem esse evangelho, eles estão mais de 50 anos de prática, de celebração da Eucaristia, de se encontrar em comunidade, de repetir o gesto de Jesus. Então, portanto, eles sabem que a carne de Jesus está presente na Escritura, que a carne de Jesus está presente na Eucaristia que eles celebram. E é assim que eles ganham vida, eles ganham a vida que Jesus traz. Mas entre vocês tem alguns que não creem, e quem Jesus diz, João diz que sabia quem era que ia entregá-lo. A gente sabe que na última noite, quando Jesus celebra a ceia, justamente ele vai estar na presença daquele que iria entregá-lo. Aí Jesus acrescenta aqui nesse texto, né? É por isso que eu vos disse, ninguém pode vir a mim a não ser aquele que lhe seja concedido pelo Pai. O vir até Jesus é fruto dessa atração, dessa motivação que o Pai vai dando aos nossos corações, mas que ao mesmo tempo a gente vai se abrindo, a gente vai acolhendo essa palavra de Jesus. Ele diz que a partir daquele momento, muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com Jesus. Vejam só, essa palavra que Jesus disse, para muitos foi a ocasião de eles romperem com Jesus. Encontraram ali motivo de perder a esperança. Encontraram motivo de perder a fé, como a cruz também foi a ocasião em que alguns ou muitos perderam a fé, fugiram. Mas o que foi que aconteceu com o bom ladrão, de quem fala Lucas no seu evangelho? Foi o momento de ele encontrar a sua esperança, porque ali naquela hora em que todos abandonaram Jesus, ele recuperou a sua esperança e disse: Senhor, lembra-te de mim. E Jesus disse: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Agora também é esse momento crítico em que muitos abandonam Jesus. Muitos não querem mais andar com ele. Então Jesus faz uma grande pergunta, uma pergunta muito séria para eles. Vós também quereis ir embora? Simão Pedro respondeu: a quem iremos, Senhor? Só tu tens palavra de vida eterna. Diante da mesma palavra de Jesus, Pedro não encontra ocasião de perder a esperança, encontra a ocasião de fazer a sua profissão de fé. E aqui nós poderíamos dizer a mesma coisa. Se naquele momento em que Pedro, diante de Jesus que perguntava quem dizia que ele era, ele disse que ele era o Messias, o Filho do Deus vivo, e Jesus disse: Pedro, não foi a carne nem o sangue que te revelaram isso, mas o Espírito do meu Pai. A mesma coisa nós podemos dizer, que aqui e agora, Pedro de novo se encontra inspirado. É uma palavra inspirada por Deus, esta de Pedro, que afirma que Jesus é aquele que tem palavra de vida eterna. E aqui a gente ouve, então, e entende bem aquilo que eu já estava dizendo antes, não é? Que a carne de Jesus é a própria Sagrada Escritura. É a palavra de Jesus, não só de pão vive o homem,
mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então aqui agora a gente vê e sente que nós temos essa chance de ter sempre essa palavra. Você pode ir para a missa todo dia, participar da missa, você se organiza de modo tal que possa participar da missa. Tem lugares que às vezes por conta de trabalho, disso, aquilo, outras pessoas não conseguem participar da missa cotidiana, mas seria muito bom se isso acontecesse, porque durante essa semana a gente já meditou e já viu que quando a gente diz o pão nosso de cada dia nos dai hoje, o pão que Jesus estava falando é aquele pão que dá vida eterna, é aquela carne de Jesus, portanto a Eucaristia. Então, se você consegue, tente colocar na sua vida a partir de agora a busca cotidiana da Eucaristia, a participação cotidiana da missa. Sim, todo dia comungar, todo dia receber o corpo de Jesus. Mas se para você isso não é possível, então organiza o seu tempo de modo que todo dia você possa escutar essa palavra que dá a vida eterna. A vida eterna não é a vida biológica, não é a palavra que está aqui em grego, não é a palavra bios, mas a palavra zoé, aionios, a vida eterna. A vida eterna é essa vida que vai se alimentando como um germe a cada dia. E quanto mais vai diminuindo essa vida biológica, pode ser que proporcionalmente vai crescendo essa vida eterna, ou seja, que tudo aquilo que a gente faz no amor e por amor vai se solidificando, vai se edificando, vai ficando, vai criando corpo na nossa vida e na nossa existência. Pedro disse a Jesus: para onde é que nós iremos? Só tu tens palavras de vida eterna. E disse mais: nós cremos firmemente e reconhecemos que tu és o Santo de Deus. Nós cremos. A gente pode crer em um conteúdo e a gente pode crer em alguém. Para crer num conteúdo é muito simples. A gente não precisa ter amor para aprender as fórmulas matemáticas, para aprender as fórmulas da química. Isso é um fato de inteligência. Tem gente com inteligência tão brilhante que facilmente resolve um teorema, uma equação, etc. Não precisa grandes sentimentos. Às vezes até precisa que a pessoa esteja muito tranquila e afastada de todo e qualquer tipo de sentimento para dar conta, né, dessas operações da inteligência. Agora, para confiar em alguém, é algo que só é possível se estabelece um vínculo de amor. E aí não precisa, não conta a inteligência. O filho, a criancinha, acredita na mãe, confia na mãe, confia no pai, desenvolve um amor grande entre os dois, consegue perceber que ali dentro tem uma relação de defesa, de entrega, de comunhão, de alguém que se lança, não é, no outro, não porque tenha grandíssimos conhecimentos, não é, mas tem alguma coisa que realmente os vincula. Então aqui, essa palavra de Pedro, nós cremos firmemente e reconhecemos que tu és o Santo de Deus. Esse é crer em alguém. E você só pode crer em alguém se você o ama. E você só ama alguém se você crê nele. Sem essa crença não pode existir amor. E não pode existir amor se você não crer. Então as duas coisas vão caminhando passo a passo. E é por isso que todos os dias eu digo, encontrar esse tempo para a participação diária da Eucaristia ou a escuta diária da Palavra de Deus, que é sempre o mesmo pão com o qual Jesus nos nutre. É por isso que a gente tem durante a missa a mesa da Palavra, a liturgia da Palavra, e a mesa do sacramento, a mesa da Eucaristia. Mas as duas mesas não se opõem, se complementam. E o que é que as duas mesas nos dão? O conhecimento de Jesus. Não é um conhecimento que vem pela escuta, e na medida que a gente conhece, a gente ama. E depois, quando a gente conhece, a gente entra em comunhão. Conhecer na Bíblia significa, inclusive, a intimidade e a comunhão profunda, não é, que pode existir entre o marido e a mulher. Então esse conhecimento da gente vai ter esse conhecimento externo de quem é a pessoa, de ter informação, até ter essa entrega completa, essa comunhão. Quero pedir ao Nosso Senhor que seja assim a nossa vida hoje, né? E que com essa palavra de Pedro, não é, a gente, como eu já dizia no início, lembrava desse comportamento de Maria, não é, que conservava no seu coração tudo aquilo que se dizia de Jesus. Conservava e meditava, que assim como Maria, que assim como Pedro, a gente possa conservar essa palavra de vida eterna que o Senhor semeou em nosso coração durante essa semana. Minha amiga, meu amigo, o Senhor esteja acima de ti para te proteger, à tua frente para te guiar, atrás de ti para te defender, do teu lado para te acompanhar, dentro de ti para te abençoar. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre ti, minha amiga, meu amigo, e permaneça para sempre. Amém.
Gente, nesse sábado, quero fazer chegar aqui o meu abraço à Amelinha Reis, acompanhando a nossa transmissão, Neto Limpatelha, também aí em Santo Antônio de Jesus, Aline Sampaio, em Feira de Santana, para Marli Alves Souza, Marli Conceição do Almeida, foi isso? Oh Deus, eu acho que foi isso que ela disse ontem. Foi Marli Vaz, Conceição do Almeida. Sim, é a afilhada de Nilzete, minha comadre. Isso mesmo. Jaci Félix e Edneide, um abraço para vocês. Para Everildo Menezes em Natal. Jaci Félix, Irene Guedes aí em Santo Antônio, Leo Passos, um abraço para sua mãe, não é amanhã, quando encontrar a Andrelina. José de Lima, um abraço para você em Conceição do Almeida. Selma Barreto, e quem é que eu tenho mais aqui? Consa Rezende e Amargosa, Marlene Alves, um abraço para você também. Um abraço para Genilza Lisboa e Cleo Lima Santos. Quem é que eu tenho aqui depois? Tenho Lucinha Andrade, um abraço para você também. Vani Brito, Deus te abençoe e te guarde. Mima Costa, um abraço. Ana Maria Barreto, em Nazaré. Um abraço para Maria Caldas, aí em Paróquia de Santa Rita, em Amargosa. Edilene Borges, um abraço para você. Eli Coelho, também pelas Amargosas, um abraço. Maria de Jesus, tá me vindo aqui o rosto, porém eu não estou conseguindo juntar o lugar. Pedagogia faz sempre. Rita, deve ser aí. Rita, um abraço para você. E um abraço em Dona Tereza, hein? Maria Eureni, um abraço para você também. Felicidade. Alane Nascimento, Moringa Júnior, amanhã é Dia das Mães, então um abraço em Luzia. Um abraço em Luzia Oliveira Santos Souza. Ana Barreto, um abraço para você. Quem é que eu tenho mais? Odaleia, um abraço para você também aqui. Feliz Dia das Mães amanhã. Vou antecipando os abraços, se amanhã eu me esquecer, já abracei vocês tudo hoje. Então, gente querida, vamos salvando aqui a nossa live e vocês curtam, encaminhem, eu vou salvá-la e jogar aqui nos outros canais. Everildo está dizendo um grande abraço, padre, feliz, né, para a dona Jacinta. Ok, meu abraço vai ser aquele abraço virtual, não é? Vai ser um abraço com o coração e a lembrança dela na oração. Gente querida, portanto, um abraço grande, felicidade, um sábado abençoado para cada um e cada um de nós, que a gente tenha certeza de que essa palavra de Jesus é essa palavra que nos dá vida eterna, essa vida que vai transformando o nosso coração. Não é uma vida que vai começar depois da morte, mas é uma vida que vai começando agora a transformar a existência da gente, porque essa palavra é luz. Fiquem com Deus.